paz do Senhor entre nós. Então hoje nós também estuda um estudo de traição. Um estudo que a hora que nós não está na palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, então nunca pode estar junto com certas pessoas, para modo assim, Deus de humano está consagrando, está dando poder, mas também não tem que saber qual é o nosso lugar de estar. Aquele que a palavra hoje também fala conosco, também mostrando e também está fortalecendo. Mas Deus, Ele está conosco. Mas a hora que nos esquece dele, que nunca cresce mais na sua presença, então o Espírito de Deus está saindo de nós. Aquele que a palavra hoje também fala conosco. Hoje nosso estudo é Juízes 16, capítulo 16. Então nós estuda de 22. Então, a palavra também explicando, a palavra também fala conosco, a palavra também mostrando qual é o propósito de Deus para conosco tudo. Assim, no primeiro, nós também ora, nós pedimos a orientação de Deus e depois nós conseguimos, nós prosseguimos com o nosso estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo amor, obrigado pela instrução, obrigado pelo Espírito de Deus dentro da minha vida, dentro da minha mente, dentro da minha consciência. Pai Santo, obrigado que o Espírito Santo está presente, Pai Santo, naquele som ali. E sempre que na textura que o Espírito de Deus está conosco, aquele que está pedindo, e também está pedindo que a hora que aquele som ali chega a qualquer irmãos, Pai Santo, que ouve a palavra, Pai Santo, para o Espírito de Deus, Pai Santo, para fazer diferente. Aquele que está pedindo, Pai Santo, tudo aquele que está pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, assim nós também lê, Samson é traído por Dalila. Certa vez, Samson foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Samson está aqui. Então, cercaram o local e o fizeram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Samson, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da coluna que fica de frente de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreca chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-la a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, a Dalila a Sansão: conta-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Samson: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com ela. Tendo o homem escondido no quarto, ela o chamou: Samson, os filisteus o estão atacando, mas ele arrebentou as tiras do couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Samson: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conta-me, por favor, como você pode ser amarrado. Agora no versículo 14. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conta-me, por favor, como você pode ser amarrado. E a
aprendeu com as lançadeiras. Novamente ela o chamou: Samson, os filisteus estão vendo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o todo o tempo, ela o esgotava dia após dia, ficando ela ao ponto de morrer. Pois isso, ela lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazareu desde o ventre materno. E se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E quando Dalila viu que Samson já lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subem mais desta vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dela e assim começou a subjugá-la. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Samson, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sonho e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, forraram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam com as gemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que é que a palavra aqui está a falar para todos nós? Então, a palavra de Deus nesse momento, ele está-nos a fortalecer que Samson perdeu devido ao seu pecado. Ele devido ao pecado dele. Então, Samson perdeu o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus deixa-lhe. Para morrer que o Espírito Santo deixa-lhe. Para morrer ele já é que estava na ordem de Deus, é que está fazendo aquilo que Deus falou. Ele esquece para morrer de pecado, esquece de Deus, esquece-me, ele é consagrado, esquece-me, ele é especial para Deus. Então, ele se aquele cabelo dele, aquele sinal significava só força que Deus estava com ele, mas que dava ele aquela força era Espírito Santo, Espírito do Senhor, poder de Deus na sua vida, na sua mente, na sua consciência. Então, a consciência, a confiança dos seus pais no Juízo 14:3, o que palavra ali está falando? O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus e ser concisos para conseguir esposa. Samson, porém, disse ao pai: consigo-a para mim, é ela que me agrada. Então, se pai que se mãe fala, que tem ninguém, que tem uma mulher ali naquele lugar ali que te agradou. Então, ele fala, não, é só Dalila que te agradando. Então, aí ele estava aquele cego espiritual, esquece-me, ele é consagrado, mas Deus consagrado desde o ventre de si, mãe, ele está com Deus, com o Espírito de Deus. Então, ele se nota hoje o autodomínio. No versículo 1, que palavra ele se está mostrando? Certa vez, Samson foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então, ele se Samson entregou-se paixão de si própria carne. Que palavra está falando? Então, esquece que estava no território de inimigo. Aí ele lembra só desse desejo carnal, que é desejo de pecado, que aquele que pecado está levando, de pecado está levando a perdição. Por isso que, mas logo não também onde a coisa que acontece com Samson, aquele que palavra está fortalecendo
mas pecado a ele está levando na fundo do poço. Então, a sua condição de Nazireu. Você que Samson falou na Dalila, que aquele segredo que tinha, que Deus deu, que ela era para ele, e cara para contar alguém. Então, a sua condição de Nazireu, no versículo 17, que palavra ali está fortalecendo? Por isso, ela lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ela, pois sou Nazireu, desde o ventre materno. E se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Eu ficaria tão fraco quanto qualquer esse homem. Então, ele sabia qual é o poder que tinha através de Deus, que Deus dá. Mas ele sabia também de consequência que podia ter a hora que conta aquele segredo. Então, que palavra ele se falando? Nazireu é uma pessoa separada e consagrada por Deus. Então, que é que Samson, ele era consagrado por Deus. Mas no momento de paixão, no momento de desejos carnais, de pecado, esquece, metinha aquela para com Deus. Ele esquece, melhor o ungido de Deus. E tem um propósito especial que Deus chama para estar na sua presença, que Deus sabe sempre quando. Mas o Espírito de Deus não está hoje, mas que logo, mesmo ainda que fica com aquele prostituta, que dentro com aquele prostituta, Deus que larga, que ele começa a fazer coisas que Deus que gosta. Deus que está largando à toa. Mas Deus está dando, ele está dando que as oportunidades para não hoje, mas não estar no pecado, para não arrepender, para não sair daquele pecado. Mas quando que Samson também hoje, aquela parte já estava tarde. Então, no versículo 18, que palavra está falando? Quando Dalila viu que Samson já tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subem mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levaram a prata. Então, desejo de Dalila é que amor para Samson era desejo, tudo aquela importância, tudo aquela vontade de saber qual é a força, era para receber dinheiro. É cara amor. Então a palavra de Deus está mostrando também na Bíblia que para nós estar vigilante, para não olhar que pessoas que estão aproximam de nós, com qual intenção que pessoas estão bem para conosco. Aquela aqui palavra de Deus está fortalecendo assim. Então, que palavra ali está falando. Então, Dalila ele sabe finalmente, mas Samson já tinha contado toda a verdade para ele. Que ele aí no versículo 18. Mas se não bem no versículo 15, não está outra diferença. Para amor, ele se não está hoje, mas Samson já tinha entregado seu coração a Dalila no versículo 18. Então ele já começa a confiar na Dalila, entrega seu coração e fala, não, está contra aquele segredo. Mas Dalila tinha outra intenção. Então, meus homens, meus irmãos cabo-verdianos, minhas famílias, não cuidado com mulheres, para amor, está destruir. Está destruir, palavra ali se mostrando, mas Dalila queria só destruir a Samson, embora que Samson já tinha entregado seu coração. Mas se não olha no versículo 15, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Então estava importunante, estava atenta, sabe, dia após dia, até que Samson conta o segredo. Então a palavra está falando, na hora que a pessoa está bem atrás de nós, para não saber o que não está fala, para nunca fala à toa. Vamos ter alguém que gosta de nós e também está fazendo pergunta. Mas alguém que sabe de nós vida, para fazendo qualquer coisa diferente, e também fica atrás de nós. Que é que Dalila faz, se uma crioula está falando, e fica atrás de Samson. Mas Samson, no versículo 18, ele entrega seu coração da Dalila. Então, a palavra está mostrando
a força divina. Então, no versículo 19, sei que palavra está mostrando, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-la e a sua força o deixou. A sua força o deixou. Que força, disse ele, que deixa o Senhor deixar. Amore, e confia e entrega-se coração. Ele, antes que entrega-se coração, Deus estava com ele. Deus que saiu junto com ele. Então, o Espírito do Senhor estava sempre lá, marcando que entrega-se coração. Então, o Senhor vai embora, deixa ele com sua consciência. Então, Deus, ele é que está obrigado em nenhum de nós. Ele está deixando com nossa consciência. E que palavra você está falando? Então, aí, Samson, ali no versículo 20, o que está falando? Então, ela chamou Samson. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Não sabia. Não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Então Deus deixa o canto que ele conta aquele segredo. Mesmo assim ele estava no pecado, mas Deus dá chance. Bebê na ele, reconhece, hoje, mas é aquela que vida dele que dá, bascote, vive com prostituta, se ele é um consagrado de Deus. Então a sua visão, no versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, coisa que Samson se perde, perde poder de Espírito Santo. Então, essa visão que ele se mostra, então, perde visão espiritual antes de perder si próprio olho, para morrer ficar cego. Fica cego. Então, Samson, aí ele estava cego antes de estrear seu olho, aí ele fica cego espiritual. Esquece de aquela consagração que Deus consagra ele, esquece de promessa que Deus tem para ele. É aquela palavra que está falando. Às vezes, através de pecado, não está fazendo coisas diferentes que Deus que gosta. E depois não te agrada, só nos carne. Amor, a nós em si, nós é egoísta. É aquela palavra que está falando. Então ali, não está hoje, mas ele teve cegueira primeiro espiritual antes de estrar si próprio e hoje. Que palavra está falando. Então, a sua liberdade. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com a gema de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, os olhos de Sansão, vindo a ser a porta de entrada para o pecado, quando cobiçou mulheres estrangeiras. Por isso que ele estava no cegueira espiritual antes de cortar o seu olho. Ele esquece, mas estava no território do inimigo. Aí ele esquece, mas estava, mas que lá, mas abre porta para pecado. Esquece tudo que ele lembra. A hora que não tem paixão, que não tem desejo de carne, não te esquece de Deus, não te esquece de compromisso, não te esquece de coisa que não te faz, não te esquece de coisas, às vezes tem dentro de nossa casa, não te esquece, mas não tem filho, nunca te respeita mais, para morrer não tem aí amor de nossa vida. Mas palavras está falando hoje com muita atenção. A hora que nós, mulher, não arranja alguém que não põe dentro de casa, não tem que ter respeito a nosso filho também que não tem dentro de casa. A nós homens, a hora que nós não arranja uma mulher que não põe dentro de casa, que não tem nosso filho, não respeita nosso filho. Aquele palavra só está falando, para não fazer atenção quem é que não está bem contra qual. Então, no versículo 22, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então, coisa que o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Qual é a vantagem que Deus está mostrando? Então, a palavra está mostrando que o crescimento de cabelo de Samson, então, isso indica que Deus estava renovando seu interior.
E depois, no versículo 17 e 19, a palavra está explicando para que Deus se renovava assim interior. Então, no versículo 17, por isso ele lhe contou o segredo e jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois, eu sou Nazaré, desde o ventre materno, e se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a força se afastaria de mim e eu ficaria tão quanto qualquer outro homem. E no versículo 19, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dela e começou a subjugá-la. Então a sua força o deixou, o Senhor o deixou. Então, canto que entrega seu coração, canto que é bem na parte de pecado. Mas gosta ali, como é fácil que ela, então Deus se te torna dele, que a oportunidade para cabelo torna cria, se te renovar, se te limpar. Aquela que palavra se te falando. Então Samson também pode ser começado a renovar a sua fé. E no versículo 28, no hoje acusei que Samson chama Deus. Canto que chega no fundo do poço. Canto que lembra-me de um Deus. Canto que lembra que você que está fazendo. Que esquece, mas ele era um consagrado de Deus. Então no versículo 28, no hoje acusei que palavra se está fortalecendo. Samson orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez e faz que eu me vingo dos filisteus por causa dos meus olhos. Ó soberano, lembra-te de mim, eu te suplico. Então ele lembra-me de um Deus. Ele lembra-me, foi consagrado. Ele lembra para morrer que tem aquela força. Meu Senhor que dá aquela força. Meu Senhor que estava com ele. E aquela que palavra se te fala conosco para nunca esquecer nunca de nós, Deus. Oh, soberano, eu te suplico, lembra-te de mim. Mas tudo que ele tempo esquece, disse Deus. Esquece-me de um Deus que é tudo poderoso, que é misericordioso. É aquele que palavra se te falando. E para não terminar, que palavra você está falando, no versículo 30, a sua vida. Então disse que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força e o templo desabafou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. E assim a sua morte, Samson matou mais homens do que toda a sua vida. Então quando Samson orou e pediu força outra vez a Deus, e falou, Deus, lembra de mim, eu te suplico. Então Deus dá aquela força outra vez. Então canto que Deus dá aquela força, o que acontece? Mata mais pessoas do que antes ainda tinha matado. Então Deus te dá força, Deus te dá oportunidade, Deus estará no segunda, terceira, quarta, 1000 oportunidades. Mas não te esquece de Deus. A hora que nos está no desejo da carne, não te esquece, mas não tem um bom Deus. Então, para não terminar, Samson, ele arrepende e ele humilha, também ele alcança o favor de Deus. Canto que lembra-me de uma força, canto que lembra-me de um Deus que está fazendo aquilo. Então, com força, ele restaura e permanece sobre inimigo e vence inimigo naquela. Então, apesar de que ela pagou a sua própria vida, então, no preço do seu próprio pecado, ele chega naquele fundo do poço. Então, essa palavra está mostrando, me chega no fundo do poço, para morrer, esquece-me de Deus. Mas depois, quando que lembra de Deus, é gente, mas vale a pena para lembrar de nós, Deus. Então, ele demonstra-se fé, invocando a Deus, crendo que ele poderia ajudar. Então, ele acredita, mas Deus podia ajudar. Então, Deus respondeu. Minhas irmãs, Deus está respondendo nós tudo. Não abre nosso coração. Não deixa a palavra de Deus entrar dentro de nossa mente. Não deixa de viver no pecado. Não entra na eixo de palavra. Então, tá espera, mas aquele estudo ali é um estudo também. Para não hoje, mas Deus que está deixando. Mas nosso desejo de carne é mais forte do que aquele que Deus tem para nós. Então, desejo em nós tudo um bom começo de semana e que Deus está abençoando, que Deus estará sempre se direção e que o Espírito Santo de Deus toma conta de cada um de nós. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela luz, obrigado pelo amor, obrigado pela presença de Deus no nosso coração.
Obrigado que a hora que mesmo que não era a hora que não tinha manhã, eu estou respondendo. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, luz de Deus na nosso coração, na nossa mente e na nossa consciência. Pai Santo, tudo aquilo que não te pede em nome. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Sou Ele que é digno de toda honra e toda glória e a glória para sempre. Shalom.